E minha convivência com minha mãe, eu sei que ela era muito organizada. Ela tinha uma babá, a gente tinha babá, tinha uma pessoa para limpar a casa. Então, a gente era muito bem cuidado com ela. Agora, eles se perderam, ambos, né? Porque se separaram. Porque eles dois juntos eram maravilhosos. Mas, infelizmente, não deu para eles conviverem. E eu senti muita falta dela. Inclusive, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu fui procurar, porque fui na casa da minha avó, a mãe dela, porque eu sabia que eu imaginava que ela não tinha neto, ia nascer o primeiro neto dela. Então eu queria que ela visse, soubesse e visse, né? Eu senti muita saudade dela nesse momento. Eu senti em vários momentos a falta de uma mãe, porque assim, mãe é mãe, né? Eu sou mãe e eu sei o quanto eu amo meus filhos e eu sei que ela sofreu muito a minha ausência. E ela tentava, principalmente nas festas de fim de ano, e são meus irmãos que dizem. Ela chorava, ela dizia aos meninos que estava com muita saudade, era de mim. Porque eu imagino que a pessoa perdeu um filho e não poder mais recuperá-lo é triste. E ela foi uma boa mãe para meus irmãos. Um ano depois que ela morreu, o pai dela casou com uma mulher da Paraíba. E ele veio conhecer a família da esposa dele. E trouxe meus dois irmãos que eu nem conhecia, que eram filhos desse pai, né? Esse marido dela. Aí, esses meninos, quando chegaram na casa da minha avó, ligaram para mim. Eu estava em Campina Grande, na minha casa, e eles ligaram para mim que queriam me conhecer. Então eu vim a Agrestina, que era onde minha avó morava, Pernambuco, próximo a Caruaru, conhecê-los. Menino, isso foi... Eu não esqueço um abraço que meu irmão mais novo, que eu era a mais velha deles, e esse era meu irmão mais novo, dessa família de 5, né? Então, esse menino me deu um abraço, que eu não esqueço esse abraço nunca. Que ele dizendo que era doido para me conhecer, que minha mãe veio falar de mim no ano que ela morreu, no fim do ano. Porque o marido dela não queria que ela falasse e nem queria que ela viesse me buscar. Porque já que meu pai tinha ficado comigo, aí ele não queria que acontecesse esse encontro. Então, assim, mas ela foi uma ótima mãe para meus irmãos e eu imagino. E, inclusive, o marido dela disse que eu parecia muito com ela. E só em saber que ela foi uma ótima mãe para meus irmãos, pelo menos eles tiveram esse privilégio de conviver com ela e ter essa ótima mãe que ela foi para eles. Eu, lamentavelmente, não tive essa mesma sorte, mas graças a Deus, meu pai não foi uma mãe para mim, não. Ele foi pai mesmo. Agora, eu aprendi a ser mãe sendo mãe de meus filhos. E eu sou muito feliz com os filhos que eu tenho, graças a Deus. Então, assim, são as compensações da vida. Porque eu digo, no ano que minha mãe morreu, meu filho mais velho nasceu. No ano que meu pai morreu, meu filho mais novo nasceu. Ele nem conheceu. Ele morreu em setembro, meu filho nasceu em dezembro. E no ano que meu esposo estava doente, que chegou a óbito faz 2 anos, nasceu meu neto, meu primeiro neto. Então, a gente, no período que ele estava doente, a gente pelo menos se distraía com meu neto. Então, assim, eu digo que Deus sempre foi muito bom para mim, graças a Deus. É porque eu acredito muito e tenho muita fé em Deus. Ele foi muito bom para mim. Eu conheci meu marido quando eu estava comemorando a passagem do vestibular com um amigo dele, que era namorado da minha prima. Chegou aí e disse, vamos comemorar o vestibular da gente, que havíamos passado. Aí no dia da comemoração, que nós havíamos combinado para ir num bar próximo lá em casa, ele trouxe esse amigo. E ali ele começou a paquerar comigo. Eu não estava nem notando, mas ele já estava paquerando comigo. Quando foi à tarde que a gente ia para a casa de uma amiga assistir Campina Grande no negócio, um programa que tinha Cidade contra Cidade, e Campina Grande ia estar nesse dia, nesse programa, e a gente combinou de assistir
na casa de um amigo. E ele foi com a gente também. Quando voltou, aí começou o namoro da gente. E nós passamos 42 anos juntos. Ele chegou a óbito, como eu já falei, há 2 anos. E nós nos dávamos muito bem. Casamos por amor. Tivemos 2 filhos maravilhosos. E meu pai gostava muito dele. Ele adorava meu pai. Acho que a pessoa que era maior amigo dele era meu pai. E papai sempre foi muito aberto para conversar com a gente e dizer que tudo que a gente precisasse, ele estava à disposição. E estava mesmo. Tudo que a gente queria conversar com ele, ele estava aberto para ouvir, para dar um conselho, para ajudar no que fosse preciso. Ele era muito bacana. Então, assim, foi muito bom o meu casamento. Ele morava lá no mesmo bairro que eu, lá em Bodocongó, em Campina Grande. Também fui feliz lá no Bodocongó, com um barquinho que a gente ia atravessar o açude, era uma delícia. Como diz Elba Ramalho. Mas, assim, vivemos uma vida e fomos construindo. Ele trabalhava, eu só estudava. Quando foi em 94, eu comecei a trabalhar. 84, eu comecei a trabalhar. E tudo vinha tranquilamente. Nossos filhos maravilhosos e saudáveis. Ele sempre foi muito carinhoso com a gente. A família dele gostava muito de mim. A minha família gostava dele. Ele sempre foi muito atencioso com todos. E todas as pessoas, nossos amigos. Na empresa que eu trabalhava, às vezes a pessoa pensava que era ele, que era da empresa, de tão entrosado que ele era com os meninos, jogava com os meninos. E assim, era muito amigo, muito gente boa, um ser humano maravilhoso. Sempre foi cordial com todos, muito carinhoso comigo e com os filhos e com a nossa família e com todo mundo. Muito família, muito dedicado. Agora teve umas inconstâncias no trabalho, porque assim, teve um período que os costumes aqui da Paraíba fecharam todos, aí ele passava um tempo sem trabalhar, depois ia trabalhar no Rio Grande do Norte. Teve um período que ele passou um tempão sem trabalhar, que eu digo que de 96 para 97 aconteceram uns episódios na minha vida que eu digo que foi um tsunami que aconteceu na minha vida, mas também aconteceu algumas coisas boas. Diz que depois da tempestade vem a bonança. Então, assim, nesse momento que, primeiramente, eu perdi minha função, que eu perdi. Eu vou falar nisso no próximo. É o próximo assunto que eu vou falar. Isso foi uma coisa que aconteceu de 96 a 97. Aí teve a morte do meu pai. Antes eu descobri que meu esposo estava me traindo. Ele teve 2 filhos com outra pessoa. Então, assim, quando eu soube disso, foi num momento que eu estava muito frágil. Primeiro, porque eu estava grávida. Segundo, porque eu acabava de perder meu pai. E terceiro, que eu tinha perdido minha função. Então, assim, economicamente, psicologicamente, eu estava arrasada. Eu ia ter o segundo filho com ele e ele já tinha 2 filhos com outra pessoa. Então, isso é tudo coisa que faz parte da minha história. E eu estou contando isso porque eu já comecei a contar isso nas minhas palestras. E isso faz parte da minha vida e agora eu quero contar para dizer onde isso chegou. Então, pronto, descoberto isso, eu tive uma depressão pós-parto, porque eu segurei muito essas dores todas. Só que quando meu filho nasceu em dezembro, eu tive uma depressão pós-parto. Aí isso foi terrível, muito terrível. Primeiro porque eu comecei a sentir a saudade do meu pai. Eu não sabia como recomeçar a minha carreira e nem sabia como recomeçar meu casamento ou não. Sabia se eu permanecia casada ou não. Então, assim, isso foi muito difícil para mim. Mas, graças a Deus, eu tinha uma assistência médica muito boa e eu procurei uma psicóloga e pedi a Deus uma iluminação divina para sair daquele fundo do poço que eu estava. Porque realmente foi muito difícil para mim
porque eu perdi meu melhor amigo, a minha referência de homem forte da minha vida, que foi meu pai. Perdi a confiança no meu esposo e tinha acabado de perder a função no trabalho, que isso me tirava 40% do salário no momento que o salário estava congelado.